Eu vou desmarcar o painel de proporção para a gente poder trabalhar melhor essa distorção. Então vamos lá. Ele está vindo para cá, ele pega a velocidade aqui, então eu vou marcar um keyframe aqui na escala para registrar esse momento onde a massa da bola ela está inteira, está normal. Vou vir um pouquinho para frente aqui e lembram que esse parâmetro da esquerda, quando está desabilitado o cadeado, ele representa a distorção na vertical e o outro representa a distorção na horizontal. Eu preciso simular que esse objeto permanece com a mesma massa, ele tem o mesmo peso, mas eu preciso distorcê-lo para representar o movimento de velocidade. Então para isso eu vou diminuir a sua escala na vertical e vou aumentar a sua escala na horizontal, tentando representar o movimento de aceleração físico que acontece na vida real. Perceba que está legal, ele vem, permanece com a mesma distorção. Quando ele encosta na parede, ele amassa. Mas se eu amassar ele aqui agora, o que é que acontece? Eu amasso ele na vertical e na horizontal. Eu percebo que como meu ponto de pivô está no meio, ele não está encostado na parede. Por quê? Porque ele tende a distorcer, levando em consideração esse pivô, e ele automaticamente me modificou um outro parâmetro que eu queria, que eu tinha deixado já configurado, que era o da posição dele, mas não tem problema. Como a distorção ela vai acontecer exatamente no momento que a posição representa que ele estava encostando na parede, que a posição estava representando que ele estava encostando na parede, o que é que eu preciso fazer? Os dois parâmetros estão na mesma posição, estão na mesma direção. Eu clico aqui na posição, ou eu clico pelo ponto na trajetória que representa esse keyframe da posição, ou eu clico nele aqui sabendo já que o cursor está em cima desse keyframe e arrasto ele um pouquinho para a direita, não tem problema nenhum. Então ele começa a amassar quando ele encosta na parede, só que aqui ele está começando a amassar já antes. Por quê? Porque esse keyframe representa ele esticado, esse keyframe representa ele amassado. Mas eu preciso permanecer com esse keyframe com essa mesma configuração de distorção até esse ponto, mais ou menos, onde ele está a um frame de distância da parede. Então o que é que eu faço? Eu dei um Ctrl C e um Ctrl V nesse keyframe para que ele permanecesse com essa mesma posição. Ele encosta na parede, ele amassa. O que é que acontece aqui? Como eu sei que por default a minha escala ela se encontrava em 100 em 100, quando ela chegar nesse movimento aqui, que ela não está com tanta velocidade, eu quero que ele permaneça com a mesma configuração inicial de massa. Então eu vou colocar aqui 100 para que ele volte a ser o que ele era antes e 100 aqui. Então a bolinha voltou até a configuração original dela. Quando ela chegar nesse ponto, eu quero que ela amasse de novo. Só que aí o que é que aconteceu, pessoal? A direção dela está apontando para cá e a lógica seria que ela apontasse para cá. Vou animar a rotação também dela aqui. Segurar meu Shift e apertar R, que é o atalho da rotação, e ele vai permanecer com os outros parâmetros ativados e a rotação vai aparecer abaixo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nesse keyframe, vou marcar o keyframe da rotação para registrar esse momento. Vou vir para frente, o meu momento anterior já estava registrado, e vou rotacionar aqui, girar para a esquerda, para que ele acompanhe essa direção aqui. Perceba que está bem legal, está ficando bem legal a nossa animação. Só que eu acho que a distorção ficou forçada demais nesse caso. Eu não quero utilizar outro princípio da animação, que é o exagero, que vocês na pesquisa de vocês vão conhecê-lo. Então eu vou diminuir um pouco aqui a escala, lembrando que o meu cursor ele está exatamente no ponto referente à escala que eu tinha criado anteriormente. Vou diminuir um pouquinho ele aqui, tá legal. Quando ele encostar na parede aqui eu vou distorcê-lo, mas lembre-se que eu preciso permanecer com essa configuração de distorção até um frame antes da representação do amassado da bolinha. Então eu vou copiar esse último keyframe da escala, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V com o meu cursor onde eu quero, que permanece com ele. Quando ele encostar na parede, eu vou distorcer. Só que o que é que aconteceu aqui? A rotação está errada. O que é que eu vou fazer? Se eu criar um ponto de rotação agora, vejam o que é que vai acontecer. Ele já vai começar a rotacionar meu objeto de lá de trás, não é isso que eu quero. Eu vou dar um Ctrl Z e fazer a mesma coisa da escala. Copiar esse último keyframe da rotação para cá. E agora sim eu vou rotacionar esse meu objeto. E vejam como tudo casa certinho quando a gente planeja certo. Ele está no mesmo momento onde esse keyframe da posição se encontra, o que vai me permitir que eu possa encostá-lo na parede novamente.
Quando eu ando um pouco para frente, eu vou voltar ao minha posição original da escala, 100, 100, e só deixar ele ir embora agora. Vamos ver como é que ficou a nossa animação. Percebo que ela está bem legal. Só que eu acho que os movimentos eles estão muito exagerados. Por quê? Porque o movimento de esticar e de distorcer está acontecendo de uma forma muito exagerada. Se essa animação acontecesse da forma com o intuito de representar uma animação cartoon, valeria, porque o cartoon é um tipo de animação que o exagero ele é muito utilizado, ele é muito visto. Mas nesse caso, não é isso que eu quero. Eu não quero representar essa animação de uma forma tão exagerada. Como é que eu resolvo isso? Simples, sem problema nenhum. Só eu navegar entre os keyframes que representam a escala e sair modificando isso. Quando chegar aqui, eu acho que ele está amassando muito. Eu boto o cursor em cima desse ponto. Vou distorcer um pouco ele para que ele não amasse tanto. Opa, vou dar um Ctrl Z porque eu estava com todos os keyframes selecionados. Então essa configuração ia acontecer em todos eles. Clico fora. Vejo se o cursor está em cima desse keyframe. E vou diminuir aqui nossa distorção. Ele vem, anda um pouquinho para frente, tá legal. Quando ele bate na parede, eu acho que ele está distorcendo muito também. Então vou diminuir um pouco essa distorção. E vamos ver se já melhorou. Melhorou bastante, só precisa melhorar agora um outro movimento, que é esse movimento daqui. Porque eu acho que ele está esticando até demais. O que é que eu faço? Vendo o keyframe que representa ele, volto ele aqui um pouco na horizontal, porque eu acho que ele estava esticando demais. 103, posso replicar escrevendo novamente esse número nesse parâmetro 103. Eu poderia copiar e colar o keyframe. Vamos dar um preview aqui, bem melhor. Vocês percebem o movimento de distorção, mas ele não está tão forçado. Então é isso, pessoal. Isso foi uma pequena explicação dos movimentos, dos princípios de animação que eu mais utilizo. A gente vai aprender nas outras aulas eles, mas não dessa exata forma que a gente viu agora com exercícios, mas sim na prática dos projetos, onde cada vez que eu for fazendo, que eu for criando ou utilizando alguma técnica que represente esses princípios de animação, eu vou lembrar vocês: olha pessoal, estou usando aqui a antecipação, estou usando o time, o follow through, e é assim que a gente vai aprendendo de uma forma muito mais dinâmica. Espero que vocês tenham gostado e aguardem as próximas aulas. Abraço, até a próxima.